terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Semana começando, certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a disciplina de História. Pessoal, na aula passada de História, a gente fez lá na nossa apostila principal até a página 131. Quem lembra? A gente estava falando sobre cidades. A prof comentou na aula passada que no bimestre anterior a gente estudou sobre as ruas e os bairros. A gente estudou o quê? As histórias deles, certo? Nesse bimestre a gente vai começar a estudar sobre as histórias das cidades. A gente vai ver que muitas cidades têm histórias. Aliás, quase todas elas têm, se não todas. Porque todo mundo tem uma história e a cidade também. Então tá, na aula passada a gente também viu a definição de cidade. A prof explicou na aula passada que município e cidade são coisas diferentes, são lugares diferentes, espaços diferentes. Cidade é aquele espaço onde só tem a área urbana e município é aquele espaço que tem tanto a área urbana quanto a área rural. Ele é um espaço misto, tem cidade e tem rural também. Já nas cidades não, só tem o espaço urbano, não tem o espaço rural, ok? Então agora eu vou pedir para que vocês peguem a apostila principal de vocês, para a gente começar a nossa aula. Abram lá na página 132. Hoje a gente vai fazer da página 132 até a 136, beleza? A prof vai começar fazendo a leitura daquele texto, que é bem interessante. Se você precisar pausar esse vídeo para fazer a leitura também, se você não conseguir acompanhar a leitura junto com a prof, porque às vezes a prof lê muito rápido, pode pausar e fazer a leitura antes da prof, não tem problema, tá? O nome do texto é As Cidades Contam Histórias. Você já imaginou como seria viver em uma casa em que não existem torneiras? Como você e sua família fariam para tomar banho, cozinhar e limpar a casa? E como seria viver sem geladeira ou luz elétrica? Imagine como seria deslocar-se pelas ruas da cidade, ir à escola, ir ao hospital, à casa de amigos e familiares sem utilizar ônibus, metrô, carros ou bicicletas. Subir todos os dias até o 13º andar de um prédio sem elevador seria muito difícil, não é mesmo? É que as cidades, como as conhecemos nos dias de hoje, são caracterizadas por inúmeras tecnologias e serviços que começaram a ser desenvolvidos há cerca de 200 anos. Nessa aula a gente vai falar muito sobre o ano de 1800, o período de 1800 até 1899, porque foi nesse período que as cidades começaram a ser constituídas. Quem aqui lembra da aula passada, aquela pergunta que a prof deixou para vocês resolverem aí com os familiares? A pergunta lá da página 131, era assim: você acha que as cidades sempre foram da forma como você as conhece? Por que você acha que elas surgiram? Converse com um colega e anote suas ideias no caderno. A prof falou que não precisava anotar suas ideias, que era só para conversar com a família. Como que vocês acham que as cidades foram sendo desenvolvidas? Como que vocês acham que as cidades foram sendo constituídas? Nessa aula a gente vai ver isso, como tudo começou. E isso começou por volta de 1800 e 1899, tá? Porque foi nessa época que a maioria das tecnologias que a gente conhece nos dias de hoje acabaram sendo inventadas e assim desenvolvidas, tá? Então agora a prof vai ler aquele palavra-chave de tecnologia, acompanhe lá. Muita gente pensa que tecnologia diz respeito a diversos produtos que existem no presente, como computadores, celulares, tablets, carros, etc. Mas quem assim pensa está enganado. A tecnologia está presente na vida humana desde os tempos mais antigos. Ela diz respeito ao conjunto de conhecimentos que cada cultura desenvolve para atender suas necessidades e que são usadas nas mais diversas atividades. Por exemplo, para que um indígena possa construir a sua moradia, é necessário que use diversos conhecimentos, que materiais usar, onde consegui-los, como transformá-los, etc. É isso que é a tecnologia. Então, todas as culturas possuem suas próprias tecnologias de acordo com a sua necessidade. Entenderam? Atividade. Para saber como nossa vida hoje está relacionada com as tecnologias criadas lá no ano de 1800, ou seja, entre 1800 e 1899, destaque as peças da folha 17 e monte a tabela da folha 18 do material de apoio. Então, para essa aula, vocês também vão precisar do outro livro do segundo bimestre, que é de material de apoio. Já peguem lá junto com a prof. Ele pediu para abrir junto na folha 17. Vai ter na folha 17 e na folha 18.
Vocês não vão precisar destacar a folha 18, tá? Pode deixar na apostila mesmo para não acabar se perdendo. Mas a folha 17 vocês vão precisar destacar. Então funciona assim. Na folha 17 tem uma porção de algumas invenções que foram criadas lá por volta do ano de 1800. Já na folha 18 tem uma tabela. Vocês precisam ler as descrições da tabela para ver onde que encaixa as peças. Essas peças vão ser assim. Por exemplo, uma torneira antiga e uma torneira atual. Ao lado vai estar escrito características sobre essa invenção, sobre a torneira. Aí primeiro vocês precisam ler a descrição do que é para saber onde colar. O prof vai ajudar vocês aqui dando alguns exemplos, tá? Cheguei até a folha 17. A folha 17 eu posso destacar. Observem que na folha 17 contém uma geladeira antiga, um celular moderno, uma lâmpada antiga, uma geladeira moderna, uma máquina de tirar foto antiga, uma lâmpada moderna, uma máquina de tirar foto atual e um telefone antigo. Vocês viram que é tudo ao contrário, um moderno e um antigo, um moderno e um antigo. Vocês vão destacar a folha 17 para então completar essa tabela da folha 18, tá? Para completar a tabela da folha 18, vocês precisam ler a descrição aqui na terceira coluna. Lendo isso daqui, vocês vão saber certinho o que colar. Por exemplo, vou ler ali o primeiro. Você sabe quando surgiu o primeiro telefone? Ele foi inventado no ano de 1877 e mudou a maneira de as pessoas se comunicarem. Se antes as pessoas de lugares distantes esperavam dias ou até meses para se comunicar via cartas, com o telefone tornou-se possível encurtar essas distâncias de tempo e espaço. Então aqui ele está falando do quê? Do telefone. Então eu vou pegar as duas peças de telefone, a antiga e a moderna, e vou colar aqui. O antigo você vai colar primeiro, que está falando aqui, nos anos de 1800. E o atual você vai colar do lado, que está escrito em nossos tempos. É bem facinho de fazer essa atividade, tá? Não precisa ficar preocupado que vocês vão conseguir. Continuando lá na página 133. O prof vai fazer a leitura daquele pequeno texto. Se você precisar pausar para fazer a leitura antes da prof, pode pausar, tá bom? O nome do texto é As Cidades e as Fábricas. Como você viu, vários produtos que usamos hoje em dia tiveram origem lá nos anos de 1800. A invenção desses produtos tem relação com mudanças na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, que com o tempo se espalharam por todo o mundo, chegando também ao Brasil. As tecnologias inventadas naquele tempo só foram possíveis por causa das pesquisas e dos estudos dos cientistas. E um dos principais resultados foi a criação de várias máquinas. Os cientistas buscavam desenvolver máquinas que pudessem, por exemplo, melhorar a comunicação entre as pessoas, facilitar o deslocamento de um lugar a outro, produzir com mais rapidez e mais quantidade que qualquer pessoa com menos custos. Além disso, foram criados vários novos produtos, como os que você viu na atividade da página anterior, que é o telefone, a máquina, a geladeira, a lâmpada. E você sabe onde eles eram produzidos? Nas fábricas. As primeiras fábricas ficaram nas cidades e passaram a atrair pessoas em busca de emprego. Milhões de pessoas se mudaram do campo para a cidade. Então foi assim que as cidades começaram a ser constituídas. Por meio de estudos e pesquisas dos cientistas foram criadas novas máquinas. E essas máquinas ficavam dentro de fábricas e essas fábricas ficavam dentro da cidade. Por causa da oferta de emprego, muita gente migrou do campo para a cidade em busca de emprego, certo? Lá na página 134. Era enorme a quantidade de pessoas em um mesmo lugar. As novas tecnologias, as fábricas e os novos produtos possibilitaram o desenvolvimento de um novo modo de vida, típico do espaço urbano, e contribuíram para mudar a maneira de viver e pensar das pessoas daquela época. Agora a prof vai pedir para que vocês observem aquelas duas imagens que tem ali, tá? Observem as duas imagens. Façam a leitura não verbal, que é você ler o que está na imagem, e depois façam a leitura das legendas, beleza? Não esqueça de fazer a leitura, tá? Se precisar pausar o vídeo aqui, pode pausar. Atividades. Número 1. Retome as ideias sobre as cidades que você apontou na atividade 5 da página 131. Você mudaria sua resposta agora? Lembra daquela pergunta que a prof fez no final do vídeo da aula passada, falando para vocês conversar com a família como que as cidades tinham sido desenvolvidas, como que elas tinham começado a ser constituídas? Sabendo disso, que foi por causa do desenvolvimento das tecnologias que atraíram empregos
e as pessoas saindo do campo para vir para a cidade, você mudaria alguma coisa na sua resposta? Ou você acertou logo de primeira? Como que foi para você e sua família? Vocês tiveram ideias diferentes disso? Ou vocês pensaram nesse mesmo raciocínio e acertaram? Quem quiser mandar um áudio depois para responder para a prof, pode mandar, tá? Depois a prof ouve e responde. Número 2. Quando as cidades começaram a ficar mais parecidas com as que conhecemos hoje? Essa resposta está bem fácil. Tudo começou a mudar lá no ano de 1800. Então, ali como resposta, vocês podem colocar em 1800. Foi nessa data aqui que tudo começou a mudar. Tudo começou a ficar mais parecido com o que conhecemos hoje. Aglomeração de pessoas, carro, barulho, meio de transportes, empregos, fábricas, enfim. Número 3. Em uma folha à parte, escreva um pequeno texto sobre os anos de 1800, que mostra a relação entre a transformação das cidades e as tecnologias. Não precisa ficar preocupada, a prof não vai pedir para vocês escrever o texto. A prof iria pedir se a gente estivesse em sala, mas não estamos e eu não quero sobrecarregar vocês e a família de vocês. Então, assim, vocês trabalhem a oralidade aí com a família de vocês e conversem sobre essa relação da tecnologia com a transformação das cidades. Como a gente acabou de ver aqui, as tecnologias têm tudo a ver com o desenvolvimento das cidades. Foi por causa dela e através delas que tudo começou a mudar, certo? Tanto para melhor quanto para pior. Muitas coisas melhoraram por causa das tecnologias, assim como o autor do livro deu o exemplo da torneira. Uma torneira não facilita a nossa vida? Um chuveiro não facilita a nossa vida? Claro que facilita. Como teve coisas também que não foi tão bom assim, né? Que prejudica a nossa vida e entre outras coisas. Mas você aí converse com a sua família qual que é essa relação da tecnologia com o desenvolvimento das cidades. Você também pode abranger o tema assim, qual que é a relação da sua vida com tecnologia? Você já parou para pensar de como você viveria hoje em dia sem tecnologia? Será que dá para viver? Aqui é onde a gente mora? Eu acho que não, né? Página 135. As mais antigas cidades. Nessa aula, a gente vai falar sobre as cidades mais antigas que tem pelo mundo. Vamos lá? Você estudou que as cidades de hoje estão relacionadas com as cidades formadas em alguns lugares da Europa, principalmente entre os anos de 1800 e 1899. Mas muito antes dos anos de 1800, já existiam cidades em várias partes do mundo. Há registro de cidades há mais de 8.000 anos. Diversos motivos levaram à formação de núcleos urbanos, especialmente as trocas comerciais. Vamos conhecer algumas dessas cidades antigas? Enquanto vocês estão fazendo a leitura não verbal dessa imagem, a prof vai falar para vocês sobre essa questão que ele acabou de falar, que muito antes desse ano aqui de 1800, já existiam sim cidades. E elas eram formadas principalmente por causa do comércio. Aqui na nossa cidade não tem um lugar que é o centro da cidade, o centro do nosso município, que se concentra em alguns comércios como mercados, lojas, praça de alimentação. Não tem alguns lugares que ficam ali concentrados? Então, foi assim que começou. Muitas pessoas precisavam ir até algum tipo de comércio. E ele foi se concentrando, e ali era a cidade. Antigamente, o modo que se comercializavam as coisas era diferente. A maior parte delas era feita através de trocas. Eu tenho uma coisa, você tem outra, então a gente pode trocar. Era raro alguém comprar e pagar com uma moeda, apesar da moeda também ser um meio de tecnologia que veio inventado depois e que facilitou muito por causa desse negócio de troca. Às vezes um sai perdendo, o outro sai ganhando, sabe? Agora vamos lá para a última página, lá na página 136. Essa página 136 é como se fosse um zoom cultural. Ela vai apresentar 4 imagens de 4 lugares diferentes pelo mundo e depois ela vai apresentar 4 legendas. O objetivo de vocês tem que ser relacionar a imagem com as legendas, tá? Cada imagem tem um número. Vocês vão ver as imagens, depois vão ler as legendas e vocês vão ver qual legenda que pertence a cada imagem. Se, por exemplo, a legenda 1 for da imagem 1, você vai colocar o número 1, porque é da imagem 1. Se por acaso a última legenda lá pertencer à imagem 2, você vai colocar que é o número 2. Beleza? A prof vai fazer junto com vocês aqui por uma questão de interpretação. Vamos lá. Ali temos a imagem 1, 2, 3 e 4. Agora a prof vai fazer a leitura das legendas. Vem comigo. Primeiro,
fundada por volta de 2.500 anos atrás, em uma região da atual Itália. A cidade era grande, com ruas largas, prédios públicos e casas com pátios internos. No ano de 79, Pompeia foi destruída por uma erupção do vulcão Vesúvio. Entretanto, seus vestígios estão muito bem conservados. Qual dessas 4 imagens ali em cima vocês acham que tem a ver com essa legenda que a prof acabou de ler, desculpa. O nome dessa cidade que a prof acabou de ler é Pompeia. Ela disse que era uma cidade grande, desenvolvida, tinha casas, tinha prédios, tinha ruas largas. Se tinha ruas largas era porque passava algum meio de transporte, certo? Só que ela sofreu por uma erupção de um vulcão e ficou um pouco destruída. Tem alguns vestígios ainda que estão conservados, mas ela não está totalmente como ela era antigamente. Qual dessas 4 imagens você acha que é a primeira legenda? Quem já souber pode preencher lá. Próxima legenda. O nome da cidade é Ur. Ur se desenvolveu em torno de 6.000 anos atrás, em uma região de terreno plano, conhecido como Mesopotâmia, no atual Iraque. Seus vestígios mostram construções retangulares, feitas com tijolos do mesmo formato e muros altos, lembrando fortalezas. Qual dessas 3 imagens, dessas 4 imagens, vocês acham que pertence à segunda legenda? Essa está muito fácil, porque ele fala que ela fica localizada em um espaço com terreno bem plano, ou seja, com o chão bem retinho. Qual dessas imagens aqui que tem um chão bem retinho? Acertou, quem falou para a prof é o número 1. Então, o segundo quadradinho a gente já sabe que vai ser preenchido com o número 1. Tem mais 3 para a gente descobrir. Vamos lá? Próxima legenda. Tonis, fundada há mais de 2.000 anos. Era um importante ponto comercial entre povos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Hoje, seus vestígios estão sob o mar Mediterrâneo e mostram que a cidade era muito rica e importante. Ali foram encontradas enormes esculturas e evidências de templos religiosos. Essa daqui está muito fácil, porque ele falou que ela está sob o mar Mediterrâneo, ou seja, ela está embaixo do mar. Ela foi encoberta pelo mar. Qual dessas 4 imagens, ou melhor, das 3 imagens que sobraram, que a cidade está dentro da água? A número 4. Muito bem, olha aí. Já descobrimos 2, falta só mais 2. Última legenda. O nome é Machu Picchu. Foi desenvolvida pelos Incas no Peru há pelo menos 600 anos, no topo de altas montanhas conhecidas como Cordilheira dos Andes. A cidade acompanhava o formato das montanhas e possuía ruas e escadarias inclinadas, construções públicas ou privadas. Essa daqui está muito fácil, porque só sobrou 2 imagens, né? A número 3 e a número 2. E qual é a imagem que tem montanhas, que tem muitas montanhas? É a número 2. Então a gente já descobriu mais uma e agora a gente conseguiu descobrir qual que é a última, porque foi a única que sobrou, a número 3. Então a sequência vai ficar 3, 1, 4 e 2. Gostaram? Eu acho muito legal essas atividades de relacionar a imagem com o texto, só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque algumas você vai saber logo de cara qual é, e outras você não vai saber logo de cara qual é. Então você tem que prestar muita atenção, às vezes ler mais 1, 2, 3 vezes até acertar a resposta correta. Pessoal, na aula de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Estudar sobre a história das cidades é muito legal. Nessa aula a gente viu as cidades antigas pelo mundo. Na próxima aula a gente vai ver as cidades antigas do Brasil. Eu acredito que vai ser um tema bem legal. Qualquer dúvida, procurem a prof lá pelo Diário Escola, tá? A prof tá aqui para ajudar, certo?